Olá, bem-vindos à nossa 11ª aula de espanhol. E na aula de hoje a gente vai colocar em prática um pouco mais do que a gente viu sobre a interpretação na prova de espanhol. E o que a gente vai ver hoje é a interpretação de charges. Por quê? Porque o Enem adora colocar charges, imagens, quadrinhos, para que a gente interprete isso, usando muitas vezes também de trocadilhos ou de imagens que você tem que interpretar tanto a imagem quanto aquilo que está escrito para conseguir entender qual é a mensagem que está sendo passada. Então é muito importante a gente conseguir interpretar uma imagem na prova do Enem de uma maneira geral. Também é muito importante a gente fazer a conexão daquilo que a gente está vendo, daquela imagem ou daquele texto, com o que a questão está nos pedindo. Então hoje a gente vai interpretar duas questões. Vamos lá? Vamos começar com o nosso primeiro quadrinho, né? Nossa primeira charge, que é um balãozinho. No dejes para mañana el tratar de encajarle a otro lo que tengas que hacer hoy. Já parece bem conhecido, né? Já soa bem conhecido aquele ditado popular: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas a gente vê que ele tá um pouco diferente, né? Então vamos ler a nossa questão. É comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Então aí a gente já entende o que está acontecendo, né? É um trocadilho com um dito popular já conhecido para recriar um sentido. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão tratar de encajar-le significa. Vamos ler primeiro as nossas alternativas. Alternativa A: encaixar em outro dia a tarefa de hoje. Alternativa B: delegar a outras pessoas os seus afazeres. Alternativa C: ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo. Alternativa D: aceitar suas atribuições sem questioná-las. Alternativa E: adiar uma tarefa para realizá-la melhor. Bom, aqui a gente já sabe o que a nossa questão quer saber. Ela quer saber o que a expressão tratar de encajar-lhe quer dizer. Então, a gente vai analisar cada alternativa. A primeira coisa que a gente pode fazer é excluir alternativas que realmente não tem nada a ver com a pergunta, com a questão, com o que a questão está pedindo. Então, a alternativa E: adiar uma tarefa para realizá-la melhor. Realmente não tem nada a ver nem com o que está falando no balãozinho, e muito menos com o que está pedindo a nossa questão. Então, a gente já exclui ela. A alternativa D também não faz muito sentido. Aceitar suas atribuições sem questioná-las. Não tem muito a ver com o que está sendo dito no nosso balãozinho e muito menos com o que está sendo perguntado na questão. Ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo. Se nós estivéssemos falando do ditado popular original, né, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, provavelmente a C e a A seriam duas alternativas que poderiam deixar as pessoas com um pouco de dúvida, né? Encaixar em outro dia a tarefa de hoje, né? E ser incapaz de concluir os afazeres a tempo. Mas a gente já sabe que a gente não tá falando do ditado popular original. Então, nenhuma das duas se encaixa. Logo, a alternativa que nos resta e a alternativa correta é a alternativa B: delegar a outras pessoas os seus afazeres. É interessante comentar que algumas vezes é difícil ter uma tradução clara de algumas expressões do espanhol para o português, né? Encontrar palavras que se encaixem perfeitamente para fazer uma tradução limpa, né? Mas aí, como a gente pode ver, no dejes para mañana el tratar de encajarle a otro lo que tengas que hacer hoy. Seria algo como: não deixe para amanhã o ato de entregar a outro aquilo que você teria que fazer hoje, né? E boa parte do exercício de interpretação
é você entender não necessariamente todas as palavras específicas daquilo que está escrito, mas entender o sentido daquilo que está escrito, ainda mais quando tem algo que soa conhecido aos nossos ouvidos, né? Mas também prestar muita atenção no que a questão está nos pedindo. Ela já nos diz que é um trocadilho com o dito popular, né? Que é uma recriação de sentido ali, a reflexão, né? E ela pede o significado de uma expressão específica ali da frase. E na maior parte das alternativas a gente só precisa ler com atenção e ver que não tem nada a ver com o que a questão está pedindo, né? Tinha algumas alternativas também que poderiam confundir por ter muito a ver com o ditado popular original, né? E poderiam confundir um pouco na hora que você lesse, você acabasse por impulso marcando a A, por exemplo. Mas é tudo questão de você prestar atenção no que o enunciado tá falando, porque na maior parte das vezes ele vai te dar todas as informações que você precisa para resolver a questão. Aqui a gente já tem uma segunda charge, a gente tem um diálogo na realidade. Então vamos ler o nosso diálogo. Mamá, mi mercurio sabe a pescado. Come e calla, ou não tendrás dioxinas de postre. É muito interessante que, assim, para entender esse diálogo, é importante que a gente tenha um mínimo de vocabulário, assim, de dia a dia. Coisa simples, nada muito, né, fora do comum, assim, vocabulário diário mesmo, para entender melhor o que está acontecendo, para ficar mais fácil de resolver a questão. Vamos ler, então, a nossa pergunta, antes de qualquer coisa. Essa charge tem a função de denunciar ironicamente o ou a alternativa A, rebeldia dos filhos em relação à alimentação, B, contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade, C, inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual, D, autoritarismo das mães na escolha da alimentação dos filhos, E, falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições. Bom, a gente já sabe que a charge é uma ironia e está denunciando algo. E como a gente pode ver pelo desenho e tudo, tem um menininho ali, esse menininho tá jantando, e ele tá jantando peixe, né? Ele fala que ele fala até ali pescado, né? Que é peixe. E aí a gente vê palavras conhecidas como mercúrio, dioxinas, que são coisas tóxicas que acabam tendo nos nossos alimentos, que a gente acaba ingerindo, né? Coisas que houve até uma grande discussão, há essa discussão até hoje sobre coisas tóxicas que a gente acaba ingerindo nos alimentos. Então é um assunto relativamente atual, né? Bem atual. E eu acho que por todo o contexto da imagem, as palavras-chave que tem ali, né? E a questão da pergunta falar que é uma denúncia irônica, a gente já consegue entender a pegada da questão. Então a gente já consegue excluir, por exemplo, a alternativa E, a alternativa D, que não tem nada a ver ali com o que está acontecendo. A alternativa A também não tem nada a ver. Acho que muito provavelmente as duas alternativas que pudessem causar ali uma dúvida, né, seria a alternativa B e a alternativa C, que seria inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual e a contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. Mas como lendo no quadrinho, a gente já consegue entender que eles usam esse trocadilho irônico para falar das coisas tóxicas que tem nos nossos alimentos, né? Como do mercúrio no peixe, né? Dioxinas. Então, a gente já consegue deduzir que a alternativa correta é a alternativa B. Então, vamos lá. A alternativa B é correta e é muito interessante reforçar aqui o quanto é importante a gente ter conhecimento básico do vocabulário, sabe? O vocabulário do dia a dia. Isso, sem dúvidas, é um ponto que facilitaria completamente na resolução da questão e que ajudaria a fazer a parte da análise e da interpretação para conseguir atingir a resposta correta. Ainda que a gente consiga
fazer por meio de eliminação, e por mais que a gente não saiba todas as palavras, a gente, tendo um pequeno conhecimento de vocabulário, já consegue entender mais ou menos o que está acontecendo ali na imagem, para a gente conseguir ver as alternativas que realmente não tem nada a ver com aquilo e as alternativas que a gente pode analisar e pensar melhor. Sobre a questão em si, traz uma reflexão, numa maneira de ironia ali, né? Sobre o tanto de toxinas que a gente ingere na comida, né? O tanto de coisas tóxicas que a gente acaba ingerindo nos alimentos que a gente consome, sem nem perceber, e assim, em grandes quantidades, né? Então ela traz, numa ironia, uma reflexão sobre um assunto muito importante e atual. Bom, as duas questões que a gente analisou hoje foram essas, e se eu posso deixar algumas dicas para vocês, exatamente estudem e tenham um conhecimento básico de vocabulário, a maior parte, leiam bastante, tudo que vocês puderem adquirir de vocabulário em espanhol é importante, fica mais fácil para entender o que está sendo dito numa imagem ou num texto, porque aí realmente fica muito mais fácil a interpretação. Além disso, outra dica que eu dou é focar bastante no que o enunciado está falando, porque ele sempre vai trazer as informações que você precisa sobre aquilo que eles vão cobrar, né? E eles já vão colocar tudo que é essencial para você resolver aquela questão. Então, sempre prestem muita atenção no enunciado e no que a questão está pedindo. É muito importante e fica muito mais fácil quando você entende, para você bater o olho naquela alternativa e falar: não tem nada a ver com isso. De uma maneira geral, prestar muita atenção em tudo que está escrito, porque como lá na primeira questão que a gente analisou, às vezes a gente vai por impulso, porque soa conhecido, parece uma coisa, e às vezes a gente bate o olho, não presta muita atenção e já vai por impulso. Então, assim, sempre leia e releia para ter certeza que é aquilo mesmo, antes da gente ir emocionado e marcar a alternativa. O segredo é esse, sempre prestar atenção no que você tá lendo, que vai dar tudo certo. E é isso, gente. A análise das questões foi essa. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês em como entender, em como fazer uma interpretação de questão. Eu espero que as dicas tenham ajudado em como resolver e analisar melhor. E é isso, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver mais análise de interpretação. E é isso aí, até a próxima!